O tema desse ano é Bet Shalom, não é isso? Que significa casa de paz, exatamente, Bet Shalom. Então, diga para o seu irmão do lado, diga Shabbat Shalom e tenhamos uma Bet Shalom. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10. Jesus ele dá uma instrução para os discípulos, para os 12. O mesmo acontece em Mateus capítulo 10, mas nós vamos ler o de Lucas. Lucas 10. Vamos ler só 5 versículos, amém? Se puder, está muito forte a luz, só tirar um pouquinho nos últimos canais aí. Versículo 1, você está acompanhando aí? Trouxe só prato, não trouxe Bíblia, vai? Trouxeram Bíblia também, não vem? Versículo 1 diz: Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si, para todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: A colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja a esta casa. Amém? Essa ordem de Jesus, ela é carregada de muitos princípios, de muitos segredos, né? A palavra de Deus, ela tem muitos segredos em cada versículo. E Jesus ensina uma coisa aqui que é muito importante, e a gente precisa ter em mente que essa cultura em que Jesus vivia era a cultura judaica. Amém? Não era a cultura brasileira, não era a cultura norte-americana, não era alemã, era a cultura judaica. Ok? Então, quando Jesus ele fala essa palavra, com certeza ele disse que eles deveriam dizer àquela casa Shalom. Não é isso? Shalom, porque Shalom é paz em hebraico. Mas Shalom não é apenas paz. Nós vamos já ver alguns outros significados da palavra Shalom. Mas Jesus dá uma ordenança, que são várias nesses primeiros 5 versículos, mas a última que nós lemos é: ao entrardes nessa casa ou numa casa, dizei antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, ou antes de você entrar, quando chegar à porta, você deve dizer: Shalom esteja nesta casa. Amém? Shalom esteja nesta casa. Está aí uma boa frase para você dizer quando você chegar na sua casa. Do trabalho, sabe aquele dia carregado, assim, que está com a cabeça pesada? Aí você diz assim: Shalom esteja nessa casa. Aí você já entra calminho, né? Tem gente que se irrita, né? Vem do trabalho pesadão, aí chega em casa e se irrita com qualquer coisa, né? Na verdade, irmãos, a nossa casa tem que ser um lugar de Shalom. Por isso que o nosso tema é Bet Shalom. Na sua casa você deve descansar e não se estressar. Assim que deve ser a nossa casa. Então Jesus disse para eles, só que Jesus ele tinha mais umas coisas em mente. Ele não estava ensinando só sobre essa frase. Tinham coisas mais profundas por trás. Jesus estava falando sobre evangelismo, não é isso? Nesse ensino de Jesus, ele estava ensinando os discípulos sobre como eles deveriam pregar. Aí ele dá várias dicas. Ele disse que eles não deveriam levar 2 coisas, nem alforje, nem 2 sandálias, não deveriam levar uma série de coisas. E ele diz outras: quando vocês chegarem em tal lugar, você tem que fazer tal coisa. Ele diz vai dizer mais na frente assim: quando você chegar numa cidade, eles não te aceitarem, você tem que bater o pó das suas sandálias daquela cidade. Tipo, como disse Herodes, né, que lavava as suas mãos. Da mesma maneira, os discípulos deveriam fazer com aquela cidade, dizendo mais ou menos assim: eu não tenho responsabilidade sobre o que acontecer nessa cidade. Mais ou menos isso. Já com relação às casas que estão dentro de cidades, nós precisamos ficar atentos a isso. Jesus disse: quando você chegar em uma casa, antes de qualquer coisa, diga Shalom. Shalom era comum para os judeus. Dizer Shalom ao chegar, dizer Shalom ao sair, né? Como Jesus sempre dizia quando ele chegava para as pessoas, ele dizia para os discípulos, numa multidão: Shalom Aleichem, que quer dizer paz seja convosco.
Então o shalom está sempre incluído na cultura judaica. Jesus estava querendo inserir algo mais para nós. Irmãos, se não fosse a Bíblia, nós não teríamos o shalom. Não teríamos essa palavra dentro do nosso contexto. Se não fosse Jesus, nós não teríamos essa palavra dentro do nosso contexto. Nós talvez nos trataríamos, minha sogra gosta de dizer assim, quando a gente chega num lugar e a gente é crente, diz assim, bom dia, dona Claudete. Bom dia não, shalom. Ou então, bom dia não, a paz do Senhor. Porque é mais completo. É mais do que só bom dia. É muito mais. E ela gosta de dizer isso, né? Então, quando vocês forem no piquear com a gente, não deem bom dia, deem shalom, dona Claudete, para ela, tá? Shalom, dona Claudete. Como vai a senhora? O nosso tema, ele é composto por duas palavras hebraicas. Diga bet e shalom. Shalom eu falei um pouco, mas eu vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, daqui a uns próximos 10 minutos, mas eu quero falar sobre bet agora. Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico, mas ela significa casa. Só que sozinha ela não significa casa, ela está relacionada à casa. Toda vez que você encontrar na Bíblia o nome casa, você vai encontrar o nome Bait ou Beit. Mas Bet é quando está conectado a alguma coisa. Por exemplo, Bet Israel. Pronto, uma palavra que vocês conhecem bem. Belém. Vocês conhecem a palavra Belém, né? Alberto não conhece não, só Belém. Belém em hebraico, o nome original é Bet Lehem, que é casa de pão, né? Então Jesus não é paraense, ele é judeu. É Bet Lehem, ok? Belém foi homenageada por causa dos judeus, né? Será que tinha judeu por lá? Jesus nasce Jesus de Betlehem, ou seja, de Belém. Outra palavra que é comum na Bíblia, Bet Israel, casa de Israel, dizendo respeito à descendência de Jacó, que tem seu nome mudado para Israel. Então você não vai encontrar Bet Jacó, você vai encontrar Bet Israel, que é casa de Israel. E assim, todas as vezes que você encontrar a palavra casa associada a alguma outra coisa, ela vem com o nome da letra, Bet, e não Beit, ok? Isso significa, irmãos, que tudo que tem essa palavra associado é algo que é para ser levado em consideração como algo eterno. Bet significa casa, morada, lar, família. Também é usada para templo. No caso, por exemplo, o templo de Israel também é chamado Bet também. Olha só, para negócios domésticos, uma empresa de família é chamada de Bet também. Mas também tem 3 significados importantes, que é construir, reconstruir e estabelecer, no caso de exilados. Quando os exilados eles vão para um outro país e depois eles retornam para sua casa, esse nome que se dá a esse retorno é Bet. Eles estão sendo reestabelecidos em sua casa original. Então a gente usa a palavra Bet também para esse reestabelecimento. Então me parece que o nosso tema ele é muito mais importante do que simplesmente casa de paz. É como se nós estivéssemos reestabelecendo o shalom em nossos lares. E é exatamente o que nós estamos fazendo há 4 anos. Desde quando começamos a fazer as escolas de Shabbat. Nós estamos restabelecendo princípios que a igreja não deveria nem precisava ter retirado. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja reformada, né? Ou a igreja protestante, ou mesmo os crentes, porque esse é um mandamento da Bíblia, do Primeiro Testamento, e até onde eu sei, ele não foi anulado. Amém? A Bíblia, ela inteira é útil. Entre os 10 mandamentos está o Shabat. Esse Shabat, ele precisa ser observado pelas famílias.
É o que nós fazemos nessa igreja, é o que cada família faz, é o que nós estamos hoje como símbolo, né? Ceando todos juntos aqui, fazendo o nosso Shabat todos juntos. Nós estamos, irmãos, numa caminhada para restabelecer princípios da palavra de Deus. Todos os princípios. O princípio de arrebatamento, que também estava deixado de lado, né? Esquecido. Não estava mais sendo falado, nem comentado, nem pregado. Pastores não pregavam mais sobre isso. A volta de Jesus e o Shabat. Eu me arrisco a dizer que até santidade, temas como esses, eles estão sendo abandonados pelas igrejas cristãs. Mas não deveria ser assim, irmão, você sabe disso. Amém? Em Gênesis capítulo 6, versículo 11, se você puder abrir lá comigo, Gênesis 6, 11. Já encontrou? Diz amém. Interceda por mim que o negócio está ruim aqui. Achei. 11. Até o 14. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti, você está lendo isso aí? Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou cipreste, não é isso? A minha versão da King James diz gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Essas palavras, irmãos, calafetar, é kafar em original, no original, que significa cobrir ou fazer expiação. É o que Jesus fez por nós. Ele fez expiação por nós. Ele nos cobriu. Ele cobriu os nossos pecados. Amém? Ele nos santificou. A segunda palavra, depois de calafetarás, é com betume, que é kofer. Então, kafar, kofer. Significa o preço de uma vida, ou resgate, que foi também o que Jesus fez. Fazer expiação com o preço de um resgate. Olha como o hebraico é cheio de coisas importantes, né? E a palavra seguinte é por dentro é beit. A palavra que foi usada nesse versículo é: faça expiação na sua casa. Mas não qualquer expiação. Faça expiação com o preço de uma vida, ou o preço de resgate, que também é o que significa kafar. Faça a expiação com o preço de uma vida na sua casa. Eu fiquei pensando por um tempo sobre esse versículo, porque Jesus ele fez expiação por nós na cruz, e não dentro das nossas casas. Não é isso? Ele fez na cruz por nós, e nos alcançou. Como nós cumprimos esse versículo? Quando fazemos o Shabat, e celebramos a ceia no Shabat. Nós não celebramos a ceia? Comemos o pão e o suco de uva. Nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus através desse ato. É exatamente isso. Deus estava falando para Moisés: proteja a sua casa, por dentro e por fora. A palavra fora desse versículo é rua. Ou seja, proteja a sua casa do mundo. Proteja a sua casa por dentro do mundo. Por dentro, proteja a sua casa das coisas que vêm de fora. Você está entendendo profeticamente ou eu estou falando bobagem sozinho? Está entendendo? Porque tem hora que parece que eu estou falando e ninguém está... Vocês estão entendendo mais ou menos, né? Esse mandamento aqui, irmãos, para Noé, e que nós podemos pegar para nós, é que Deus estava falando para ele proteger a sua família das influências do mundo.
E o filme Moisés é muito interessante, o filme Noé é muito interessante, acho que 2014, né? É que a gente assistiu no cinema, vocês assistiram também. No filme Noé aparece uma coisa que é muito interessante, que eu não tinha observado. É que Noé começa a construir a arca, ele vai preparando e o pessoal vai dizendo, isso é um louco, o que vai acontecer? Não, vai chover. Chover, o pessoal ria, como é que vai chover e tal? E tu está construindo essa arca por causa de uma chuva? Porque vai chover muito, todo mundo vai morrer afogado. Morrer afogado? Parece que cada coisa que ele falava ia ficando mais ridículo até o dia que choveu. E a Bíblia diz que não só choveu, abriram-se as fontes de águas da terra. E a água começou a subir rápido. E se lembraram de quem? De Noé, o único que tinha um barco. Uma pessoa da marinha me disse que as mesmas proporções da arca de Noé, elas são usadas hoje para construir os melhores barcos do mundo. As mesmas proporções. Deus disse para Noé fazer uma coisa que ia durar para sempre. Os barcos que nós temos hoje, os navios que temos hoje, todos eles seguem uma coisa que Deus ensinou a fazer quando não existia. E aí no filme eles retratam uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando começa a chover e a água sobe de nível, aonde as pessoas vão? Para Beit de Noé. Porque só ele tinha feito aquilo. Era a única família a ser salva. E no filme eles começam a bater fora, dizendo, abre Noé. E aí aparece lá Lameque, né, um baita do endemoniado, consegue invadir a arca, e tem uma briga lá com Noé, tem muita loucura, assim, muita coisa no filme que é engraçado também. Mas é a imaginação do diretor do filme, né, do roteirista, na verdade. Mas irmãos, aquela luta pode ter acontecido. Aquela batalha do mundo para tentar se salvar agora, já que finalmente as coisas que aqueles loucos estavam falando tinham acontecido. Isso parece com alguma coisa? As coisas que aqueles loucos estão falando vai acontecer e o mundo vai atrás da nossa Beit para se salvar. Só que não vai dar mais tempo, porque agora está se falando sobre isso. Agora está se pregando sobre isso. É nesse tempo que você precisa ser salvo. Não é depois do arrebatamento, é agora. A palavra shalom também, ela é uma palavra que eu acredito que ela seja a palavra mais importante da Bíblia, depois de Jesus, deve ser shalom, porque ela aparece em muitos lugares, ela se repete muitas vezes nas Escrituras. Shalom significa bem-estar completo, paz, bem-estar psicológico, social, bem-estar espiritual. Você observa que é algo que fala de completude, né? Algo completo. Prosperidade também é um dos significados da palavra shalom. Então shalom não é só paz. Quando você diz assim para alguém, shalom, você não está dizendo só paz, você está dizendo um monte de coisas para aquela pessoa. Olha, que você seja abençoado, que você seja saudável, que a tua família seja próspera, que os teus negócios sejam abençoados. É isso que você diz quando está dizendo shalom. Por isso que Jesus falou, quando você chegar em uma casa, você tem que dizer shalom seja neste lar. Porque o Evangelho leva a isso. O Evangelho leva a essa paz completa. Leva a essa prosperidade completa. Leva a esse shalom. É a única palavra que eu posso dizer que possa explicar o significado dela mesma. Shalom do Senhor faz isso. A nossa conversão fez isso conosco, irmãos. Você concorda com isso? A nossa conversão fez isso conosco. Nos deu tudo isso que esse significado nos diz. Agora, profeticamente, observe lá em Isaías 48, 18, abra comigo lá. Isaías 48, 18. Se tu tivesse escutado os meus mandamentos, então tua paz teria sido como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isso foi uma profecia para Israel. Deus estava dizendo para Israel, se você tivesse observado as minhas escrituras, se você tivesse observado os meus mandamentos, se você tivesse se mantido no meu caminho,
você teria Shalom. A falta de Shalom leva ao exílio. É o que eu quero dizer. Quando Isaías fala isso para Israel, ele estava querendo dizer isso. Então, irmãos, a falta de Shalom, a falta da paz que Deus nos dá, ela nos leva para o exílio. A gente costuma dizer assim: o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? E você responde o quê? Nada. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você pode ir para o inferno super saudável, dando alimento para os pobres, não usando drogas, não se prostituindo. Você não precisa fazer nada disso para ir para o inferno. Você só precisa não aceitar Jesus. É suficiente. Porque nós nascemos no estado de corrupção. Você pode dizer isso? Tem coragem de dizer? Eu nasci num estado ou em um estado de corrupção. Nós nascemos corrompidos, irmãos. Os nossos filhos, eles roubam a borracha do coleguinha na escola, sem ninguém ensinar a ser ladrão. Ninguém ensinou, ele não assistiu nada. Ele achou bonita e subtrai. Se deixar, a gente não devolve o troco, né? Ou outras coisas que a gente não precisa nem comentar. Se deixar, a gente faz, porque nós nascemos nesse estado corrupto. Dentro desse corpo corrupto. A falta de Shalom faz isso conosco. Já o Shalom muda tudo em nós. Eu já te falei uma vez sobre o estado da terra antes e depois da corrupção de Adão. Noé sempre bebeu vinho antes do dilúvio. Depois do dilúvio, coisas foram mudadas na terra. E ele ficou bêbado quando ele bebeu vinho. Isso está em Gênesis capítulo 9. Eva não tinha dores de parto, não deveria ter dores de parto para ter filhos. E ela passou a ter dores de parto porque ela desobedeceu um mandamento do Senhor. Um mandamento só, ela desobedeceu. Adão não deveria se esforçar muito para ter sustento na sua casa. E por causa de um mandamento desobedecido, por causa da falta de Shalom apenas uma vez, ele precisava agora do suor do rosto dele tirar o seu sustento. E hoje a gente trabalha pra caramba para tirar um realzinho ali, né, no fim do mês. Trabalha, né, uma confusão para tirar um realzinho ali para sustentar a casa. Culpa de Adão. A gente não vai pegar ele no pescoço dele quando chegar no céu, amém? Vamos deixar o irmão lá em paz, porque a gente também peca, tá? Mas a falta de Shalom, irmãos, ela faz isso conosco. Já o Shalom, ele nos constrói. O Shalom nos transforma. A palavra Bet, no significado mais primitivo, significa a autoridade do Abba. A autoridade é o legado, e Abba é pai. Por isso que a Bíblia diz Bet Israel, ou seja, a casa de Israel, não se referindo apenas às 12 tribos, mas a toda a autoridade que Israel tinha. Israel homem, Jacó, falando de Jacó. Isso tudo foi transferido para os filhos dele. Irmãos, as alianças que Jacó fez com Deus, a ponto de transformar o seu nome, foram tão poderosas, que até hoje o Estado de Israel colhe. Quando nós fazemos o Shabat em nossas casas, e nós começamos a construir esse lar de paz dentro de nossas casas, nós começamos a construir uma Bet Tavares, uma Bet Silva, uma Bet Seguins. Teu sobrenome Sidney Carvalho? Uma Bet Carvalho. Edivaldo, teu sobrenome?
uma Beth Mesquita, uma Beth Frazão. Não bota o nome da próxima menina Beth Frazão não, tá? Não vai ter próxima. Ah, tá. Irmãos, quando nós construímos um lar de paz dentro de nossas casas, nós transformamos o nosso sobrenome em um Beth. Nós estamos dizendo para a nossa próxima geração que o nosso legado vai continuar. Que aquilo que nós estamos praticando hoje vai ser perpétuo. Se em algum momento alguém se esqueceu disso, estou falando da igreja agora, né? Se a igreja esqueceu de fazer o Shalom, o que nós estamos fazendo hoje vai construir uma nova história. O que nós estamos fazendo vai restabelecer princípios. E agora eu quero falar para os homens, as mulheres fecham a cortina, fica só os homens com a cabeça de fora. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. A nossa responsabilidade, não estou falando só dos pais, eu estou falando de todos os homens. Calma, olha para o lado ali. É todos os homens, são todos os homens. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, ela caiu sobre os nossos ombros. A da mulher no Shabat, ela cuida da comida, ela cuida ali da casa. Quando vai começar o Shabat, ela acende as velas dela e faz a sua oração. Mas qual é a nossa responsabilidade? Se eu falei que o legado é nosso, está nas coisas que nós fazemos no Shabat. O que nós fazemos, os homens? Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor pela semana que Ele nos deu. Primeira coisa que nós fazemos. Em seguida nós tomamos a palavra de Deus. Nós pegamos a Bíblia e nós ministramos alguns minutos, e não pode ser qualquer palavra. Porque essa palavra, ela vai nortear a semana seguinte. E a coisa que é mais linda no Shabat é que é toda semana precisa de uma palavra nova, toda semana precisa de uma profecia para o seu lar. Então nós tomamos a palavra, depois das mulheres, e nós ministramos uma direção para a próxima semana toda. E a nossa casa, se você tem observado isso, a nossa casa anda debaixo dessa direção que nós damos no Shabat. Você, homem, precisa executar essa segunda etapa do seu Shabat com muita responsabilidade. Você precisa ministrar uma palavra de autoridade, uma palavra que dê direção para a sua casa. Uma palavra que alimente a semana da sua casa. Isso aqui é chamado de pão. A palavra de Deus é alimento, é o nosso alimento. Essa palavra, ela vai dar direção para toda a semana. E depois nós fazemos aquilo que eu acabei de falar. Nós ceamos juntos. Então as mulheres acendem as suas velas primeiro. Elas oram as suas velas do Shabat. Depois nós oramos também os homens e nós ministramos a palavra. E depois fazemos o quê? Ceamos. Nós oramos pelo pão e pelo suco de uva, agradecendo ao Senhor pelo seu corpo, pelo seu sangue que foi dado por nós. O sacrifício, a expiação que protegeu a nossa Beit, protege a nossa casa hoje do mundo. Você precisa fazer isso, irmão. Você precisa proteger a sua casa das influências do mundo. Você precisa fazer isso. Os nossos filhos passam a maior parte do tempo na escola. Agora, sem aula, a maior parte do tempo na internet. Muito mais tempo do que o que você tem capacidade de ensinar para eles. Ontem a pastora falou sobre a necessidade de fazer culto familiar. E enquanto ela falava sobre isso, eu pensava sobre o quanto os nossos filhos são instruídos por pessoas que nós nem conhecemos. Não é verdade? Pessoas que nem conhecemos, canais que nunca nos inscreveremos. Mas eles assistem, eles se inscrevem, eles são discipulados.
O nosso discipulado o tempo já é tão curto, a gente precisa tomar isso de novo, irmãos. E por fim, nós jantamos. Oferecemos a semana ao Senhor e jantamos, é o que nós vamos fazer essa noite. Os homens, vocês não precisam ministrar a palavra, porque nós já estamos sob a ministração da palavra, mas cada família vai cear em sua mesa e vocês vão orar juntos. Amém? Agradecer ao Senhor pela semana que passamos e dar uma nova direção para essa semana. Pedir a bênção do Senhor. Todos nós temos muitos motivos para pedir a bênção do Senhor. Você vai pedir a bênção do Senhor para essa semana que chega. Vai pedir que o Senhor transforme a tua casa numa Bet Shalom, numa casa de paz, numa casa onde o reino de Deus se estabelece. Amém? Quer falar alguma coisa, irmão? Não? Eu queria orar com vocês. Você pode ficar sentado mesmo onde você está. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa escola. Nós somos tão edificados nesse tempo, Senhor, todos os anos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada casa, cada família, Senhor, que não tem feito o Shabat, que possa nessa noite, Senhor, receber esse entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nos permita, Senhor, isso. Nos dê essa graça, Senhor. Aquelas casas que têm feito o Shabat, que têm cumprido esse princípio, Senhor, têm sido tão abençoadas. Eu te peço, Pai, essa bênção para todos os lares dessa casa. Fala agora no coração, Senhor, dos maridos, das esposas, dos filhos, para que todos possam compreender, Senhor, em nome de Jesus, a importância que há em fazer o Shabat em casa, Senhor. Por mais difícil que seja no começo, eu te peço, Pai, um espírito de fortaleza, de perseverança no coração dos teus filhos, para que eles consigam, Senhor, semana a semana, construir uma Bet Shalom, Senhor, construir uma casa de paz, fazer o Shabat em seus lares, levar a Tua palavra, Senhor, e a ceia para dentro das suas casas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço Shalom sobre a vida deles, unção, Senhor, prosperidade sobre a vida deles, para que toda sexta eles possam ter uma comida digna, Senhor, um alimento abençoado em suas casas, Pai. E o principal, a Tua palavra nova e fresca, Senhor, em cada sexta-feira, para fazer com que as suas semanas sejam abençoadas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, abençoa, Senhor, cada mesa nessa noite, Senhor, cada família, em nome de Jesus, cada marido, cada esposa, cada filho. Eu te peço Tua bênção, Senhor, sobre a cabeça de cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. E que esse princípio permaneça sobre a vida deles. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a construir, Senhor, isso nessa cidade. Nos ajuda a construir isso, Senhor, no coração de cada pessoa que tem nos acompanhado, Senhor. Seja pela internet, seja pessoalmente, nos seguindo em redes sociais. Nos ajuda, Senhor, a construir isso, Senhor, no coração e na vida, Senhor, dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que o legado, Senhor, que o princípio que há no Shabat, ele possa abençoar a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação através do Shabat, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos. Agradeça a Ele por isso, em nome de Jesus. Amém? Shabat Shalom.